porque já passamos o início da hora do almoço, portanto, 2 questões apenas, rápidas, está bem? Não? Temos? Temos tempo então, pronto. O microfone deve andar por aí, ok? Quem tem questões? Colocar o painel. Não é bem uma pergunta. Muitos parabéns a todos pelas apresentações. O engenheiro Pedro Tega trouxe aqui um tema que extravasa o planeamento e o projeto e o passa para a comunidade civil. Mas queria só salientar uma coisa. Sabe que o domínio hídrico ao longo dos rios, em vez de servir para o Estado, sobre a propriedade privada, poder implementar determinados programas de interesse público, serve para os degradar através de programas que consideram de interesse público. Por exemplo, tudo o que é passagem de redes elétricas, de redes de saneamento, etc., como isso lhe simplifica a vida, passa tudo pelo domínio público hídrico, com a destruição da galeria, daquela zona envolvente, etc. Temos muito para fazer ainda, juntamente com as APAs, no sentido de eliminar estes paradoxos. Eu já agora podia aproveitar, Maria Santos da Lisboa Nova, também pegando no exemplo do Projeto Rios. Portanto, como se falou muito da necessidade de participação pública e de que não há pequena nem grande biodiversidade e da importância de muitos projetos que estão a ser levados a cabo em Portugal no domínio da educação para o desenvolvimento sustentável, apenas dar um testemunho que de facto é um projeto de grande relevância, que não está só ao norte do país e que cada vez mais vai desaguando e vai chegando a sul. E portanto dar-lhes parabéns, porque já tive a oportunidade de acompanhar algumas turmas que estão portanto, a desenvolver o projeto. E quando hoje, Dia Internacional da Biodiversidade, temos conhecimento no quadro da União Europeia que há um decréscimo, que há uma degradação acentuada da biodiversidade, eu acho que é extremamente importante todas as ações no domínio da formação, sensibilização e, nomeadamente, a educação para o desenvolvimento sustentável. Parabéns a todas as intervenções. Muito obrigada. Eu só ia complementar que é relativamente ao domínio público hídrico. Temos pouquinhas áreas em Portugal. O domínio hídrico é que é território normalmente de privados e que o Estado mesmo assim passa por lá. Porque os leitos dos rios, a maior parte dos leitos dos rios em Portugal são de proprietários. Porque o limite não termina na margem, mas termina mesmo no meio. No entanto, aquilo que eu tenho visto pelo país confirma-se, que é quem degrada mais neste momento as margens dos rios é o próprio Estado, com construções, com estradas, com edifícios que vão sendo construídos nesse espaço e muitas das vezes com outras alternativas bem ao lado e mais de 10 metros para construir um hectare, para construir vários sistemas que são importantes para a sociedade, mas que podem ser implementados. E, efetivamente, temos muito trabalho para fazer a nível de educação ambiental e de participação pública. O projeto Rios, posso dizer que está também no Algarve, está nos Açores, só falta a região da Madeira para estar em todos os distritos das nossas regiões, e é graças a professores, a técnicos de municípios que acreditam nisto e que dão horas de voluntariado e em termos de trabalho. Uma questão? O objetivo ao trabalhar primeiro, estou solidário, percebi o drama, é comum e é partilhado, está aqui o pessoal de Cascais, penso que é um bocadinho transversal. A pergunta é, conseguiram manter a qualidade, a transferência de competências, reduziram os custos? O que mais passaram?
turbilhão, portanto é difícil eu próprio ter essa avaliação. Eu acho que isso é uma avaliação que se vai fazer nos próximos anos e provavelmente só se irá fazer da melhor forma no final deste mandato autárquico, onde se fizerem os balanços dos 25 mandatos autárquicos, os da Câmara e mais os 24 das Juntas de Freguesia. De qualquer forma, juntando isso à primeira pergunta que tem a ver com a qualidade, eu julgo que todos os atores envolvidos têm feito um esforço muito grande. Isto não é fácil, não tem sido fácil. Este último ano não foi nada fácil, porque é isso. Passámos um paradigma em que havia um monopolista, havia um monopólio da gestão, para passarmos para uma situação em que há, de facto, 25 vontades próprias. Mas tem sido feito um esforço. A Câmara pôs internamente à disposição das Juntas de Freguesia e as Juntas de Freguesia acolheram essa colaboração da melhor forma e há situações mais complicadas, mais difíceis, certamente, há escolhas no caminho, mas em termos gerais tem havido uma grande e uma boa colaboração entre os técnicos do município e os técnicos e os novos corpos técnicos das Juntas de Freguesia, porque as Juntas de Freguesia até aqui não tinham, de facto, essa componente técnica, ou tinham muito pequena, e têm aumentado e têm constituído as equipas, e tem havido essa colaboração. Se há problemas, tem havido problemas. Em alguns casos tem havido decréscimo de qualidade da manutenção, sem dúvida, mas acho que, no cômputo geral, temos vindo a encontrar estratégias de gestão positivas. Agora, há uma coisa que eu julgo que é essencial, e isso tem que ser feito nos próximos anos, que é, até agora essa colaboração, digamos, tem sido mais ou menos informal, não tem seguido um plano prévio, e não tem, digamos, documentos enquadradores, regulamentares para essas ações. Acho que um dos desafios grandes nos próximos tempos vai ser encontrar esses documentos, seja o tal regulamento, por exemplo, que eu referi relativo ao Arvoredo em Caldeira, sejam outros, porque acho que é do interesse de todas as partes, encontrar aqui regras comuns de funcionamento, regras de maneio do arvoredo urbano, comuns, que sejam consensualizados e, digamos, estándares da manutenção da gestão dos espaços verdes em geral. Julgo que aquilo que já foi aqui referido hoje repetidamente e que tem a ver com a necessidade, por um lado, de aumentar ou de manter pelo menos a captação, digamos, dos espaços verdes em relação à área do Conselho e aos municípios, e por outro lado, não aumentar ou de preferência reduzir os custos com a manutenção desses espaços, coloca os desafios de igual forma para o município e para as Juntas de Freguesia. É preciso ter mais áreas de sequeiro, é preciso ter mais área coberta de arvoredo, é preciso reduzir os relevados só para vista, é preciso aumentar o coberto vegetal mais adaptado, menos artificializado na cidade, é preciso ligar cada vez mais e melhor os espaços que ainda estão desligados. Portanto, isso sem dúvida que sim. Resumindo, eu julgo que não decrescemos na qualidade. Acho que temos de conseguir manter e acho que se vai conseguir, se houver a boa vontade de todos, e julgo que há, acho que se vai conseguir melhorar, porque há uma vantagem que essa, por muito que se concorde ou não se concorde com a estruturação administrativa, há uma realidade que é um facto. As juntas de freguesia são os elementos mais próximos dos problemas. Eles são as primeiras a detectar os problemas que colidem diretamente com a utilização, com as pessoas que usam os espaços. Portanto, elas são de facto as entidades indicadas para detectar esses problemas. Agora, isso não prescinde de haver uma estratégia global.
que encaixe todas as atuações num desígnio mais, digamos, mais global. Mais alguma questão? Bom dia outra vez, Cardoso Melo, Câmara Municipal de Cascais. A questão aqui está que um tema que há de haver aqui e é transversal, ou seja, acho que é muito interessante a questão do caderno de encargos. Mas há aqui um padrão antecedente e eu como projetista e muitos como projetistas quem é que depois são aqueles que vão construir os nossos jardins, os nossos projetos. Ou seja, no caderno de encargos nós podemos tentar blindar aquilo que é possível, na manutenção, na construção do projeto. Uma das questões aqui falta é quais são os padrões então de qualidade no jardim e quem vai executar o nosso jardim, os tais jardineiros. Acho que a Municipal de Lisboa tem alguns jardineiros com letra grande, por assim dizer, mas na realidade as outras empresas de construção, de espaços verdes, aliás, logo no princípio do alvará de uma empresa de construção, quem faz espaços verdes é uma empresa de construção civil para todos os efeitos. O alvará é a mesma coisa, os requisitos muito relativos. Portanto, ou seja, há também um desafio, se calhar, definir o que são padrões de qualidade. E o padrão de qualidade aí, e reforço o que já foi aqui dito pelo engenheiro Pedro, que é a opinião pública também tem que fazer parte desse padrão, dessa auditoria, dessa fiscalização contínua, para obrigar depois os políticos que estão no terreno a perceber o que para nós, esteticamente, é um padrão de qualidade, se calhar não corresponde à necessidade das pessoas que vão jogar à bisca, naturalmente. Mas é preciso fazer aqui a conciliação das duas coisas. Acho que era muito interessante definir um padrão de qualidade. Acho que era importante também no Manual de Caderno de Encargos. Isto não é uma recomendação, é uma crítica, não é? É perceber também outra questão que nós estamos a fazer em Cascais, que é não se limitar o caderno de encargos ao espaço urbano. Portanto, a Ribeira, onde é que está, no caderno de encargos, a intervenção na Ribeira? Onde é que estão as estruturas biofísicas de retenção das águas e de infiltração? Portanto, é preciso também trabalhar nessa perspectiva e o caderno de encargos do espaço verde urbano, e aqui foi falado já no primeiro painel, tem que saltar fora da cidade e perceber que efetivamente a Ribeira é um espaço natural que tem que ser coabitado. E por isso, encontrar também ferramentas para, junto dos construtores, também olharem para a Ribeira e mesmo para o nosso lobby de engenharia civil, daquilo que digo, acho que são maioritariamente não estão reais de engenheiros civis, mas o lobby de engenharia civil que eu internamente é uma grande guerra, que é perceber que nem sempre o botão é a solução, ou para mim o botão nunca é a solução, e que existem estruturas biofísicas muito desenvolvidas já a nível europeu, que são soluções perfeitamente compatíveis, mesmo com o regime cheque que nós temos em Portugal. Portanto, há aqui um desafio de qualidade, inovação na abordagem dos cadernos de encargos e intervenção da população também como um indicador daquilo que é a qualidade. Não ser só os técnicos, também ser a população envolvida nesta matéria. É o desafio que nós vamos ganhar. Só queria dizer que eu aqui, reuni um conjunto de medidas, mas realmente, como disse, os cadernos de encargos foram desenvolvidos para uma rede de parques metropolitanos, portanto, não só urbanos. Portanto, há uma série de questões que estão contidas neles, nomeadamente, por exemplo, relativamente a matas, como fazer reconversão de matas, que estão contemplados neles. Concordo consigo no que diz respeito aos padrões de qualidade. Nós tentámos pôr isso um bocadinho naqueles princípios orientadores, é onde nós pomos um bocadinho as nossas normas de qualidade, quando falámos também nas normas que são conducentes à certificação de espaços e que, portanto, à certificação de espaços públicos, portanto, também alguns desses padrões já estão introduzidos, mas realmente concordo com a questão da participação pública e tudo isso devia ser introduzido. Nós tentamos aqui ser um bocadinho minimalistas no sentido de ir ao encontro daquilo que eram para nós as questões essenciais, estando a lidar com um conjunto de autarquias que na sua maioria não têm, muitas delas não têm sequer um arquiteto paisagista no quadro e portanto era muito importante, foi o que eu disse, parecia que esta audiência, aquilo que eu iria dizer podia parecer ser um bocadinho redundante, não é? Parecia que estava aqui a dar uma aula, não é? Isto é útil para os alunos também, não é? Mas de qualquer forma, quando esta apresentação é feita dentro de um determinado contexto de outras autarquias, que não aqui a Câmara de Oeiras ou a Câmara de Lisboa ou as câmaras à volta da área metropolitana de Lisboa, que já estão mais dotadas, desses recursos humanos, é importante porque há aqui há uma série de conceitos que para nós podem parecer muito óbvios, mas que não são, e portanto, como eu disse, isto ainda não é um documento fechado, isto é um documento aberto e que pode sempre ir evoluindo. Mas obrigada pelos comentários. Mais alguma questão? Posso?
gostava só de dizer que sou completamente de acordo com aquilo que acabou de dizer. Gostava também de sublinhar mesmo como é que nós materializamos a participação pública. E para a materializarmos, assim, este papel e aquilo que eu apresentei aqui foi mais a ação da parte das escolas, como é que se está a fazer o movimento. Um projetista tem um momento de ouro, que é no momento em que vai fazer a avaliação de custos da implementação da obra, quando é que ele vai dotar uma rúbrica que eu acho que deve fazer parte e obrigatória de todos os projetos em meio urbano, que é participação pública. E vai dotá-la com quanto? 60 euros, que é o custo do quinto projeto Rios? Ou vai dotá-la com 2 sessões de participação pública para chamarmos um técnico especialista em participação pública para envolver as pessoas e fazer uma ação de esclarecimento nas 2 juntas de freguesia ou nas 3 juntas de freguesia. Isto, em termos de custo global de obra, significa quanto? Pelas minhas contas, se utilizarmos menos de 1%, e que reparem que muitas vezes nem o erro é, quem nos dera que os erros das nossas grandes empreitadas fossem 1%, se utilizarmos 1% do valor da grande parte das obras em participação pública, resolvemos muitos problemas. Quer de manutenção, quer de detecção mesmo ainda de problemas, quer no processo depois operativo de todo este sistema. E os reptos da Europa são bem claros. Resolver soluções em termos hidráulicos, em termos ecológicos, em termos de envolvimento de participação pública, é esses reptos que devem ser seguidos em termos de ação. Isto não é nada novo. Estas rodas já estão a girar há muito tempo. E as soluções sem ser botão já estão a girar há muito tempo. Agora temos é que as trazer, explicar às pessoas porque é que vai ser melhor para elas próprias e para o funcionamento daquele próprio projeto. Só ainda pegando na questão dos créditos de encargos e da qualidade, nós temos tido uma grande preocupação relativamente aos cadernos de encargos, falando especificamente da manutenção. Nós estamos bem conscientes que a manutenção dos espaços verdes pode ser ela própria o primeiro fator de degradação dos próprios espaços verdes, porque se essa manutenção não for devidamente aplicada, a tendência que há é de simplificação dos espaços verdes, é o desaparecimento de espécies, primeiro as herbáceas, depois os arbustos, depois as próprias árvores, e os próprios sistemas previstos num projeto e num espaço que é construído, muitas vezes é rapidamente desvirtuado se não houver, de facto, uma manutenção adequada. E por isso nós temos tido a preocupação e este acordo quadro que eu vos falei, tenta fazer isso, tenta plasmar todas as preocupações e todos os aspectos da qualidade da manutenção no terreno. Obviamente que isso depois, e quanto a nós, aparentemente estão lá, se não todas, pelo menos a esmagadora maioria das áreas importantes a calcular. O problema depois é conseguir fazer aplicar isso no terreno, é conseguir ter uma boa fiscalização, ter uma boa cooperação com as empresas para que isso, porque feliz ou infelizmente, não vou classificar, este trabalho hoje em dia é praticamente todo feito, a esmagadora maioria dele é feito por outsourcing, portanto não é feito com equipas próprias, portanto assenta muito na lógica do caderno de encargos e da fiscalização das empresas que aplicam esse caderno de encargos. E essa é uma das dificuldades, de facto. Agora, nós, a teoria temos-la, às vezes a prática no terreno nem sempre é tão fácil de aplicar. Vamos terminar então. Já sei. Vamos terminar então. Vamos iniciar a hora do almoço. Aqui um recado, eu devo, conforme a informação que nós enviámos, poderão almoçar aqui no refeitório dos serviços sociais. Em alternativa, tem aqui, penso que seja mais perto, aqui os restaurantes aqui do Centro Comercial das Olaias. Vamos começar, imperativamente, aqui a 1 hora com um pequeno filme que vamos exibir. Bom almoço.